Olá, colegas e professores da turma de pós-graduação em Neuropsicopedagogia com ênfase em Educação Infantil, FACEP Polo São Miguel. Estamos aqui para apresentar e comentar sobre o teórico Pestalozzi e os fundamentos psicológicos da educação. Neste vídeo, juntamente com as alunas Daliane França e Socorro Lopes, falaremos no que diz respeito à biografia, texto e algumas obras de Pestalozzi, assim como sugeriu a professora Júlia Lidiane na disciplina Tópicos Históricos da Infância. Eu sou Décia Peixoto e apresento a vocês o teórico João Henrique Pestalozzi. Pestalozzi nasceu aos 12 de janeiro de 1746 em Zurique, na Suíça. Tinha descendência italiana. Aos 6 anos de idade, perdeu seu pai, que era médico, e foi criado por sua mamãe, Rose, e uma babá, Babele, de quem recebeu orientação religiosa protestante. Com a perda de seu pai ainda novo, sua família passou por diversas dificuldades e pôde ver de perto o preconceito social. Pestalozzi recebeu orientação religiosa protestante, mas se considerava-se um cristão sem defender qualquer religião, pois o que importava mesmo eram os princípios cristãos que envolviam a família e a mulher. Ele foi influenciado pelo movimento naturalista e tornou-se um revolucionário. Criticava a situação política do país. E depois, com a morte do amigo e político Blunt, abandonou o partido e dedicou-se à educação. Casou-se aos 23 anos e, nesse mesmo período, tentou cultivar uma planta herbácea, mas, como não sabia o manejo, fracassou. Então, fez de sua casa, na fazenda, uma escola. Em 1780, escreveu As Horas Noturnas de um Ermitão, que mais tarde se tornou a obra Leonardo e Gertrudes, que é um conto envolvendo uma mulher boa e delicada. A obra foi sucesso na Alemanha e Pestalozzi saiu do anonimato. O período de 1789 a 1849, chamado por Erich Hobsbawm de Era das Revoluções, devido à Revolução Industrial na Inglaterra, em que foi marcada pela substituição da mão de obra pela máquina, a Revolução Francesa, onde houve as crises econômicas, as dívidas de antigos reinados, as revoluções nacionais, as guerras napoleônicas, e foi no período da invasão francesa que, na Suíça, em 1798, Pestalozzi ajudou a muitas crianças que vagavam às margens do Lago de Lucerna. Essas crianças estavam sem pai, sem casa, comida, estavam abandonadas. Então Pestalozzi reuniu vários deles em um convento abandonado para cuidar e educar. Mas em junho de 1977, o prédio foi requisitado para a instalação de um hospital. Já em 1801, Pestalozzi concentrou suas ideias sobre a educação em um livro, intitulado Como Gertrudes Ensina Suas Crianças. Neste livro continha sua didática pedagógica, o método de partir do mais fácil e simples para o mais difícil e complexo. Já em 1802, foi a Paris e tentou que Napoleão se interessasse em criar um sistema nacional em educação primária, mas não teve êxito mais uma vez. Pestalozzi também é lembrado pelo movimento espírita, pois ele se identificava com os princípios morais da doutrina e foi mestre do jovem Allan Kardec. Em 1815, foi a última década de seu trabalho em Yverdon, pois foi marcado por cansaço e tristeza, até que o Instituto veio a encerrar suas atividades em 1825. Então, Pestalozzi já estava aposentado, transferiu sua morada para Brugge,
onde escreveu seu último livro, intitulado O Conto do Cisne. E em 17 de fevereiro de 1827, faleceu em Brugge, Suíça, aos 81 anos. Então, como podemos observar neste breve relato sobre sua biografia, podemos observar que sempre apareciam as adversidades, mas ele sempre encontrava uma maneira de recomeçar, de contornar a situação, e tornou-se o pioneiro na educação, acreditando que o processo educativo deveria englobar 3 dimensões humanas: a cabeça, pois é a formação intelectual, onde ali está o desenvolvimento cognitivo; a mão, pois é a formação física, desenvolvimento das habilidades e competência do indivíduo; o coração, pois ali está a formação moral. O amor é o eterno fundamento da educação. Assim, segundo Pestalozzi, o método intuitivo estimula o desenvolvimento dos recursos mentais do aluno e não somente a observação de conteúdos, pois tem de permitir a autonomia do educando na aprendizagem. Johann Pestalozzi. As ideias de Pestalozzi no Brasil. Pestalozzi passou por toda a sua vida no meio de crianças pobres e, como uma boa pessoa, ele sempre amou as crianças e a felicidade delas era sua felicidade. Acreditava na bondade humana e na inocência. Apesar de seus empreendimentos mal aventurados em educação, tornou-se célebre por suas ideias pedagógicas e seu entusiasmo. Fundou seus métodos do conhecimento da criança. Pestalozzi e Froebel, 2 clássicos do pensamento pedagógico, 2 grandes referências da história da educação, 2 nomes amplamente conhecidos pelos educadores. As ideias de Pestalozzi marcam uma vertente da pedagogia tradicional denominada pedagogia intuitiva, cuja base são os sentidos, estrutura de vida mental. O método intuitivo de Pestalozzi é a lei de coisas que, por oferecer dados sensíveis à observação, ele, com seu método de ensino, dispensava esquemas, mapas e livro didático. Era a partir dos sentidos do concreto caminhado posteriormente. No Brasil, as ideias de Pestalozzi foram introduzidas pela tradução do Manual de Calques. A tradução e adaptação brasileira foram feitas por Rui Barbosa em 1880. O objetivo de Rui não era trazer apenas a contribuição do formulário de lição de coisas, mas se documentar uma nova orientação pedagógica, desenvolvida nos países mais adiantados, e colocar pela primeira vez os mestres brasileiros em contato com as ideias pestalozzianas. Pestalozzi acreditava, como a maior parte dos reformadores educacionais renascistas, que a educação consistia no desenvolvimento moral, mental e físico da natureza da criança, de todas as crianças, independentemente de suas condições sociais. Como vocês já viram anteriormente aí, Pestalozzi, ele era aquele educador que acreditava muito na criança e ele lutava para que essas crianças tivessem educação. E muitos teóricos se basearam nele. E até hoje, essas teorias e esses métodos são usados pelos educadores. Amor, base da educação. Toda escola deveria refletir a família. Pestalozzi. Pestalozzi foi um grande educador suíço, escritor com várias obras lançadas, que vê a educação de forma prática. Ele foi o grande batalhador da chamada educação popular, que deu origem à escola pública.
Para Pestalozzi, o afeto tem o papel central de despertar o processo de aprendizagem autônoma. Ele foi um pedagogo que testava suas teorias na prática e mudava suas ideias através delas e as escrevia. Ele dizia que não existe processo pedagógico se não houver um vínculo afetivo. Essa ideia era muito nova para a época. Anos depois, nós vemos e trabalhamos a afetividade no processo de aprendizagem. Mas foi Pestalozzi quem primeiro teorizou especialmente sobre esses assuntos. Ele diz que o educador tem que ser e ter um amor dividente, um amor lúcido, um amor que enxerga o outro, um amor construtivo, que ajuda o outro a crescer e a ser de forma autônoma. Assim, Pestalozzi defendia que a principal função do ensino é levar a criança a desenvolver suas habilidades naturais e inatas, provocando o processo de autoeducação. O amor familiar tem muita importância nos seus embasamentos pedagógicos. Outro conceito de Pestalozzi era a ideia de uma educação integral, que ele resumia metaforicamente em coração, cabeça e mão. Isso significa que a educação deveria desenvolver simultaneamente e equilibradamente todas as potencialidades do ser humano, no sentido cognitivo, emocional, moral e também ativo. Pestalozzi fundou o Instituto com ensino revolucionário para a época. Era a educação muito ativa, com o ensino integral, em que os pais, visitantes, podiam ficar na escola e, juntos com os educadores e estudantes e funcionários, discutiam o que estavam dando certo e o que não estava dando certo, e assim planejavam para a próxima semana. Lá, os professores saíam com os alunos, faziam atividades físicas, atividade na natureza, atividade de música e de teatro. Por exemplo, era uma escola muito completa, muito estimulante e bastante ativa. Essa escola funcionou de 1804 a 1824. Era uma escola modelo para a época. O método pedagógico de Pestalozzi se inspirava nas habilidades de saber ler e imitar a natureza. Suas concepções eram opostas à ideia de que a função do ensino é preencher o sujeito de informações, pois para ele a criança se desenvolve de dentro para fora. Pestalozzi também defendia que os estágios de desenvolvimento pelos quais as crianças passam devem ser respeitados, tanto pelos pais como pelos professores. Além disso, também afirmava que os professores devem dar atenção às evoluções, aptidões e necessidades do aluno, de acordo com sua idade. O educador e escritor Pestalozzi deixa mais de 40 obras completas, com 34 cartas que compõem o livro Cartas sobre a Educação Infantil, feitas por ele no início do século XIX. As cartas 23 e 24 apresentam mais relevância com a educação atual. A carta 23 fala sobre exercícios para o desenvolvimento dos sentidos. Já a carta 24, utilidades pedagógicas do desenho e da modelagem. Nelas, ele fala sobre o seu método pedagógico. Uma das principais contribuições que Pestalozzi deu para a história da educação foi a questão da ênfase no papel da afetividade na educação, como também a natureza como inspiração.